É com o gráfico dos ativos que você vai identificar ponto de compra, ponto de venda da ação, você vai identificar reversão de tendência do preço do ativo, você vai identificar se o preço da ação está caro ou barato demais. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador do canal Swing Trade na Prática e da Fórmula do Swing Trade. E na nossa aula de hoje, que é a nossa aula de aquecimento para a Fórmula da Alta Rentabilidade, que vai ser um evento totalmente online e totalmente gratuito para você participar, que vai ser agora no início, dia 3 de agosto, na qual você vai aprender todo o passo a passo necessário para ter alta rentabilidade no mercado financeiro, tanto no mercado americano, no mercado brasileiro, no mercado de ações, e inclusive no mercado de moedas digitais, na qual você vai comprar no curto prazo e vender também ao curto prazo, para você rentabilizar o máximo do seu capital no curto prazo. E é como sempre ensino aqui no canal, para você rentabilizar acima de 10% por operação no mercado financeiro. E sempre na modalidade Swing Trade. O que é a modalidade Swing Trade? É você comprar um ativo hoje e vender esse ativo daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Então você tem uma rentabilidade maior em pouco tempo, porém você precisa operar de uma maneira mais assertiva. Que maneira mais assertiva é essa? É você utilizar um passo a passo, é você utilizar uma técnica, é você utilizar estratégia para você ter essa rentabilidade. Não adianta você comprar um ativo hoje, sem saber se esse ativo vai subir ou não, ou somente por boato dizendo que a ação está barata demais. Não é assim que se opera, né? E na nossa aula de hoje você vai aprender sobre topos e fundos dessas ações. Quando a ação sobe demais, qual é o topo dessa ação? Se a ação caiu demais, qual é o fundo dessa ação? Então você vai conseguir identificar através dessa aula quando é o melhor momento para comprar e vender, ou ficar de fora se você está identificando se a ação está cara demais ou está barata demais. E sempre analisando o gráfico dessa ação. É com o gráfico dos ativos que você vai identificar ponto de compra, ponto de venda da ação, você vai identificar reversão de tendência do preço do ativo, você vai identificar se o preço da ação está caro ou barato demais. No gráfico você identifica quando a ação está barata demais para ser comprada ou se a ação está cara demais para ser comprada. Então o gráfico ela tem uma gama de informação para você. E como que ela informa isso? Como que o gráfico do ativo, aquelas barrinhas verdes e vermelhas que você identifica no gráfico, você vê no gráfico das ações, como que você identifica se a ação está cara e barata demais, se o preço do ativo está num momento de reverter aquela tendência? Tudo isso é identificado através do Price Action e também através da análise técnica. No Price Action é quando nós utilizamos o gráfico do ativo limpo. Você não tem nenhuma média móvel, você não tem nenhuma outra ferramenta ali que possa te auxiliar. E é com um gráfico limpo em que você consegue identificar os principais padrões de reversão de tendência e de continuidade de tendência do preço da ação. Já na análise técnica existem ferramentas que auxiliam você, principalmente se você está começando agora no mercado financeiro, auxilia você a identificar com muito mais facilidade a tendência da ação ou não, até mesmo quando não é para comprar ou vender, é para ficar de fora no preço do ativo. E através da análise técnica, essas ferramentas como a média móvel, stop ATR, que você identifica o melhor ponto de stop na operação, através de ferramentas como RSI, que você identifica que o preço está sobrecomprado ou não, e se você perdeu a aula anterior, vai aqui no YouTube ou no e-mail que você recebeu para você ver essa aula anterior, que você vai saber identificar se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido com uma ferramenta muito importante como o RSI. Já na aula de hoje você vai saber identificar o topo e o fundo de uma ação. Por exemplo, a Magazine Luiza. Quem não tem Magazine Luiza aí na carteira e está perdendo dinheiro até agora? Sendo que no ano passado nós rentabilizamos o capital com a Magazine Luiza em 73% com somente 2 operações. Já esse ano estamos operando vendido no Magazine Luiza. Magazine Luiza até agora está dando uma rentabilidade para a gente de 30%, podendo chegar até 50%. E como que nós estamos rentabilizando com a ação em queda? Operando vendido. Para quem não sabe, é possível sim operar tanto na alta e a queda do ativo. É possível você comprar a ação, você tem que comprar a ação se estiver em tendência de alta, e se a ação caiu, o que você vai fazer? Você consegue operar vendido, ou seja, você entra vendido em uma operação e recompra um pouco mais embaixo. Isso você consegue fazer em vários ativos, tanto nas ações brasileiras, na qual é necessário você alugar algumas ações. No mercado americano, você consegue só informar eletronicamente que você está operando vendido naquela ação.
e no mercado de moedas digitais, que é o mesmo passo a passo, não tem nada de diferente. Só algumas peculiaridades que eu vou ensinar na fórmula da alta rentabilidade, então você não pode perder. Se você está vendo e não está inscrito ainda, se inscreva. Para a inscrição vai estar com o link aqui no YouTube, ou para quem está vendo no Instagram, tem o link aí na bio. Então participe, que vai ser muito importante. Você vai aprender com muito mais detalhes a como operar esses ativos, inúmeros ativos no mercado, para ter essa alta rentabilidade, né? Sem contar que no mercado americano são mais de 6 mil ativos para você estar operando. No mercado brasileiro, mais de 400 ativos para você estar operando. No mercado de moedas digitais, mais de 2 mil ativos para você estar operando. Ou seja, mais de 8.400 oportunidades para você operar e ganhar dinheiro no mercado, né? Enquanto você está preso em uma ação que está caindo, tem um monte de ações, aí, um monte de ativos na qual você pode estar operando. Então, é muito importante você saber como operar esses ativos através da análise técnica. Só a análise técnica garante o exato preço de compra e o exato preço em que você deve vender o ativo. E se você não sabe quando comprar ou quando vender esse ativo, você não deve fazer nada. Você deve ficar de fora, né? É muito importante que você só compre ou venda um ativo se você souber quando comprar e quando vender. Se você souber analisar o gráfico e identificar o exato preço de compra e o exato preço de venda. Se você não sabe fazer isso, infelizmente você vai perder dinheiro no mercado, tá? O mercado financeiro apresenta 3 tendências: tendência de alta, tendência de baixa e a lateralização. São essas 3 tendências que você vai ver no preço da sua ação, que você estiver operando ou que você estiver analisando agora. É somente esses 3 movimentos que existem no mercado financeiro: alta, baixa e a lateralização, que é conhecida também como a confusão de mercado ou acumulação, na qual ou os traders investidores estão confusos sobre a tendência daquele ativo, então fica comprando e vendendo ali, o preço acaba se igualando em uma faixa de preço na qual não tem uma valorização nem uma desvalorização. Ou quando acontece também uma acumulação em que grandes instituições financeiras começam a comprar pouquinho em pouquinho, fazendo uma acumulação de capital, na qual daqui a pouco aquele ativo simplesmente estoura para cima. E como que nós aproveitamos isso? Comprando nessa acumulação? Não. Nós simplesmente vamos acompanhar essa grande instituição financeira. Você não vai conseguir operar contra uma grande instituição financeira, eu não vou conseguir. Inclusive, nem grandes bancos ficam brigando entre si. Pelo contrário, eles ficam analisando o movimento de todos esses outros grandes bancos e essas grandes instituições financeiras, tanto aqui no Brasil quanto no mercado americano, para saber o melhor momento ali para se posicionar, ou se vai continuar numa operação ou não, né? E o que pessoa física, tem um CPF ali aberto na corretora, o que ela vai fazer? Ela vai acompanhar essas grandes instituições. Você vai ficar olhando o que o banco está fazendo? Não? Não. Isso é possível verificar ali em uma parte da sua plataforma, mas não tem essa necessidade. O que você tem que ver? É o gráfico. O que o gráfico está fazendo? O preço do ativo. O preço do ativo nada mais é do que o gráfico ali. Você consegue identificar a estrutura desse preço. Se a estrutura desse preço está formando uma tendência de alta, você vai procurar o melhor ponto para comprar. Se estiver formando uma tendência para queda, você vai procurar o melhor ponto para entrar vendido nessa operação. E se estiver lateralizado, ou seja, numa pequena faixa de preço em que o preço fica oscilando e não tem uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, o que você vai fazer? Nada, vai ficar de fora, né? Então, dentro desses 3 momentos no gráfico, você só tem dois pontos para operar, que é a tendência de alta e a tendência de baixa, né? E agora vamos para o gráfico, vou mostrar para você precisamente como que você opera, como que você identifica esses pontos de reversão de mercado, se o preço está caro demais ou se está barato demais. Bom, o gráfico vai apresentar 3 tendências, né? Que é a tendência de alta, na qual ela vai fazer esse simples movimento de impulsão e retração, que é o nosso movimento de força. Temos a tendência de baixa, na qual o preço do ativo faz esse movimento para uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos mais baixos que os topos e fundos anteriores. Isso daqui é uma estrutura de tendência de queda. E a lateralização, ou aquela acumulação que eu falei. Ou seja, esse movimento aqui, você não deve fazer nada, você deve ficar de fora.
Já a tendência do ativo para alta ou para queda é o que você deve operar, né? São duas regras, aliás, é uma regra básica, operar somente a favor da tendência. Por que sempre a favor da tendência? Porque é através da tendência que você vai ter o seu maior ganho, um ganho muito mais rápido, e a probabilidade vai estar ao seu favor. É diferente se você ficar comprando o ativo enquanto a ação estiver caindo. Por exemplo, a ação está caindo e simplesmente você vai ali e coloca compra, compra, compra. E o preço do ativo continua caindo. Ou seja, é o que está acontecendo com muitas pessoas aí que está com o Magazine Luiza, por exemplo, na carteira, né? Simplesmente está com aquela desculpa que é para longo prazo. Só que, na verdade, é não querer assumir que errou em comprar esse ativo com um ativo em queda, né? Por isso que é importante você saber operar no mercado financeiro, e é por isso que é importante você não só comprar porque alguém está falando que é para comprar, porque apareceu que é uma notícia para comprar. Você precisa saber o que é para fazer no mercado financeiro. Você precisa saber o porquê você está comprando e o porquê você está vendendo. Então, antes de você comprar qualquer ação, antes de você comprar qualquer ativo, você precisa responder a uma pergunta muito importante. Segue um passo a passo. Pega papel e caneta aí para você anotar isso. O ativo está em tendência? Se ela não está em tendência, ou de alta ou de baixa, já descarto ela, parto para uma outra ação. Vou seguir para um outro ativo. Vou abrir o mercado americano, vou abrir o mercado brasileiro, vou abrir o mercado de moedas digitais, não importa qual ativo. Segue uma linha, tá? Então, você precisa saber se o preço do ativo está em tendência de alta ou tendência de baixa. Se não está em nenhuma dessas tendências, fica de fora. Segunda pergunta. Se o ativo está em tendência de alta, ele está apresentando pullbacks, ou seja, aquele movimento de impulsão e retração. Se ele não estiver apresentando no gráfico em que você estiver operando, como por exemplo, impulsão e retração. Se o preço do ativo não está fazendo esse movimento no tempo gráfico que você estiver operando, lembrando que no Swing Trade nós operamos tempo gráfico semanal, que identificamos a tendência do preço do ativo, no tempo gráfico diário, na qual identificamos o melhor ponto de compra e venda, e o tempo gráfico de 60 minutos, na qual conseguimos identificar um ajuste fino nessa operação, né? Inclusive, os alunos da fórmula do Swing Trade operam somente com esses tempos gráficos, e para ter rentabilidades acima de 10%, tem que se utilizar esses tempos gráficos, né? São esses tempos gráficos o pilar das estruturas para você operar no Swing Trade, para você operar com assertividade, para você operar com alta rentabilidade. Então, quando pegamos uma ação, como por exemplo a Magazine Luiza aqui, identificamos, por exemplo, nessa faixa de preço, vamos supor que você abriu o gráfico, está aqui, e o preço do ativo está nessa tendência de queda, ou seja, não está apresentando pullbacks, isso é porque nós estamos num tempo gráfico semanal. Quando nós mudamos esse tempo gráfico, como por exemplo para o tempo gráfico diário, nós identificamos que há pullbacks, então é nesses pullbacks que devemos nos concentrar para operar, né? Para entrar na operação, né? Beleza, Arião, isso aqui já sei quando comprar e quando vender, operando a favor dessa tendência. Porém, e a reversão, né? Quando o preço está caro, está barato demais, como que eu consigo identificar? Agora vamos um pouco mais além. Existe uma ferramenta na análise técnica, que ela é a média móvel, na qual conseguimos identificar que o preço do ativo está caro demais. Para você colocar isso, basta você vir aqui na sua plataforma ou na plataforma gratuita que tem na internet, vir aqui em média móvel. Dessa média móvel podemos pegar aqui a média móvel de 20 períodos. A gente escreve aqui, ó, 20 períodos. Mantém simples, porque média móvel simples é onde mantém a base de cálculo por igual. A exponencial, tem aula minha aqui falando no canal qual a diferença de uma média móvel simples para uma média móvel exponencial. É muito importante você aprender sobre elas. Dá uma olhadinha aqui no canal que vai aparecer. Vou deixar um pouquinho mais grosso aqui, só aumentar aqui a espessura, que a linhazinha fica um pouco mais grossa. Pronto. Aqui eu tenho a média móvel de 20 períodos acompanhando o preço do ativo, né? O preço da ação está fazendo esse movimento para queda, média móvel acompanhando o preço do ativo. Regra muito simples. Se o preço da ação estiver abaixo da média móvel,
você vai procurar o melhor ponto para vender o ativo, porque esse ativo certamente vai estar em tendência de queda, né? Ou lateralizado, mas ele não vai estar em tendência de alta. Se o preço do ativo, ou seja, o gráfico, estiver fazendo esse movimento acima da média móvel, você vai operar comprado. Por quê? Porque o preço do ativo ele está sendo sustentado por essa média móvel, vamos dizer assim. Então, a melhor forma de você operar comprado é se o preço do ativo estiver acima da média móvel, apresentando movimento ascendente. Esse movimento ascendente é um movimento em que o ativo identifica para você que a ação que você estiver operando, que o ativo que você estiver operando, está em uma tendência de alta. Simples assim, tá? Agora, anota isso que eu vou falar para você. Se o preço da ação, se o preço do ativo, a gente pode vir aqui no gráfico diário. Se o preço do ativo junto com a média móvel no gráfico diário estiver muito longe da média, ele pode identificar e identifica para você que o preço está caro ou barato demais, né? Por exemplo, o preço do ativo aqui, ele estava muito longe da média de 20 períodos, né? O preço do ativo que estava aqui, bem nessa faixa aqui, ele estava batendo aqui mais ou menos a R$ 2,43, né? R$ 2,43, sendo que o preço desse ativo muito longe da média móvel. Se está muito longe da média móvel, o preço do ativo ele vai buscar em algum momento essa média móvel. Então, se o preço do ativo estiver muito longe da média móvel, isso aqui indica para você, identifica para o mercado, que o preço do ativo está barato demais. Isso para uma tendência de queda. Agora, quando o preço do ativo está acima da média móvel e a média móvel está aqui embaixo, isso aqui vai identificar para você que o preço do ativo, vai dizer para você que o preço do ativo está muito caro. Então, em algum momento, ele vai buscar a média móvel. O que isso ajuda para você? Você não vai efetuar a venda aqui, não vai entrar numa operação aqui, e muito menos você vai efetuar uma compra da ação aqui se a média móvel está muito longe do preço do ativo. Tá? Então, isso daqui facilita a sua vida. Para não dizer que é só na Magazine Luiza, vamos ver uma outra ação. Por exemplo, Petrobras. Daqui não é uma recomendação de compra ou venda. Isso aqui é para você aprender definitivamente o topo e o fundo de um ativo. Se você está entrando atrasado ou não. O que acontece muitas vezes? Você comprou um ativo, né? E aquele ativo recua, cai 5, 6, 7, 10% nos próximos dias. Aí fala que o mercado vai reverter. Aí você vende esse ativo, aí essa ação que você está operando simplesmente volta a subir. Isso daqui não é que o mercado sabe que você está comprando ou vendendo. Até sabe, mas não tem importância nenhuma. É só que você entrou no momento errado. Como, por exemplo, o preço do ativo está aqui subindo. Você vem aqui e compra aqui. O preço cai. Você vende. Logo depois ele volta a subir. Aí você acha que tem um complô contra você. Não, é você que entrou caro demais. Você entrou no momento errado. Agora, se você entra aqui, se você entra aqui, se você entra aqui, se você entra em determinados pontos em que o preço do ativo está próximo à média móvel, você está entrando com muito mais assertividade e sua chance de ganhar dinheiro no mercado é muito mais alta, né? Quando você entra atrasado na operação, que é você entrar em um preço em que está longe da média móvel, isso daqui é operar com amadorismo, é operar com notícia. Você nem analisou o gráfico, você só quer saber se você vai ganhar dinheiro ou não naquela operação, mas jogou para sorte, né? Como se você fosse na lotérica, escolhesse os números e pronto, vai deixar para sorte. Então, não é assim que se opera. Você precisa de técnica. A técnica, ela não enrijece o trader, pelo contrário, ela liberta o trader. O trader que trabalha somente com uma técnica, como os alunos da fórmula do Swing Trade, trabalham com muito mais assertividade do que uma pessoa que compra e vende baseado por notícia, ou compra e vende baseado por achismo, ou compra e vende um ativo porque um amigo falou que é bom ou não. Então, é isso que você tem que focar. Foca em uma técnica, foca em uma determinada tendência. Se eu quero operar só comprado, vou buscar ativos que somente está
operando, se está em tendência. Se eu quero operar somente vendido, você vai procurar um ativo que está em tendência de queda. Se você verificar que o preço da ação está lateralizado, como por exemplo esse ativo, se eu pegar aqui no gráfico semanal dessa ação, eu posso identificar que o preço da ação está em uma tendência de alta. Olha aqui como se comporta o preço em relação à média. O preço sempre busca a média. E é nessa aproximação que você, como trader, deve operar. O preço do ativo cruzou a média e aqui está fazendo um topo mais baixo que o topo anterior. Isso daqui indica para você, essa estrutura de price action, indica para você que aqui pode estar se formando um topo da ação, ou seja, aqui nesse determinado ponto, o preço do ativo pode encontrar uma reversão para a tendência de queda, né? Não estou dizendo que Petrobras vai começar a cair, porém, quando o preço do ativo faz esse movimento de impulsão, retração, o preço fica fazendo um topo logo na média e ele voltar a cair, isso daqui é um padrão de reversão, né? Existem três padrões principais de reversão de mercado, que é ombro, cabeça, ombro, né? O preço do ativo faz esse movimento, logo depois segue para uma tendência de queda. Morro duplo, preço do ativo, topo não passa do topo anterior e logo depois tem uma tendência de queda. E o pivô de alta, para um pivô de baixo no caso, né? O preço do ativo tem uma forte tendência para alta, logo depois tem um pequeno recuo, volta e cai novamente. Ou seja, em relação a esse topo aqui, ele está dizendo que essa tendência está enfraquecida. Os investidores não estão acreditando tanto nessa tendência. Então é através dessa leitura aqui que você vai conseguir identificar o topo da ação, o fundo de uma determinada ação também. Como por exemplo, a ação está caindo muito. Pronto. Aí a partir daqui faz um pivô para uma tendência de alta. Aqui essa estrutura aqui já identifica para a gente que esse movimento aqui, o preço está barato demais. Então, a partir desse movimento, você pode também efetuar a compra da ação. Isso aqui é um movimento simples de reversão de mercado, em que se apresenta em todas as operações, em todos os tempos gráficos, apresenta também em vários ativos ao mesmo tempo, né? Inclusive quando baseado em notícia. Depois de uma forte notícia, muitos ativos tendem a cair de um determinado setor. Você precisa procurar qual foi o motivo? Não. Você tem que procurar no gráfico qual é o ponto de compra ou ponto de venda dessa ação. Então, nessa aula de hoje, que é o aquecimento para a nossa fórmula da alta rentabilidade que vai acontecer agora em agosto, você aprendeu sobre os principais padrões sobre topo e fundo e como você consegue identificar se o preço do ativo está caro ou barato demais para o curto prazo. E assim você não vai entrar mais errado nas suas operações. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreva, não se esqueça, é só clicar no link na bio se você estiver vendo no Instagram ou se for no YouTube, tem um link aqui na descrição do vídeo. E para receber várias aulas, inúmeras aulas também no YouTube, basta você se inscrever aqui no canal, tá bom? Te espero na fórmula da alta rentabilidade. Até mais!